Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e na aula de hoje nós vamos aprender a como atualizar o Azul de maneira correta, passo a passo. Por que eu frisei a parte de maneira correta? Num dos vídeos passados aí, anteriores, logo no começo do canal aí, quando eu instalei e ensinei a fazer a atualização, eu falei que para fazer a atualização do Azul bastava dar o comando, no caso do Debian ou Ubuntu, apt update e apt upgrade. E ele ia atualizar o dashboard, o manager, atualizar todos os componentes do Azul e já estaria tudo ok. E isso é meia verdade. Eu descobri depois, já de um tempo, eu descobri que essa não é a maneira mais correta de se fazer a atualização. Por quê? Quando sai uma nova versão, tem vez eles mantêm a mesma infraestrutura do Azul, não tem nenhum tipo de mudança no banco de dados. Então, quando não tem nenhum tipo de mudança na infraestrutura dos arquivos, do banco de dados, você dá um apt update, apt upgrade, perfeito, vai ficar 100% seu Azul. Porém, existem vezes que eles mudam as estruturas desses arquivos, eles têm uma nova modelagem, eles são adicionados novas funções, e caso você não faça a recompilação desse banco de dados, acaba não adicionando essas novas funcionalidades, ou elas não funcionam, ou dá erro, aparece mensagem de erro. Então, esse vídeo que eu fiz anteriormente, ele está meio certo. Não está totalmente errado, mas existe a maneira correta. Por isso que eu resolvi fazer um novo vídeo agora explicando justamente isso, por causa dessa parte que eu descobri que realmente você tem que fazer, porque quando vem alguma nova funcionalidade, eles fazem novos arquivos de compilação do banco de dados, onde vai ter as chaves para onde ele vai apontar determinado log, novas funcionalidades, e se você não recompilar ele de volta, ele não vai funcionar de maneira adequada. Então, esse é o link oficial da documentação aqui de como fazer. É o Upgrade Guide, o guia de atualização do Azul. E aí, para você fazer a atualização do seu Azul, você tem que ver que versão você tem. Quem usa as últimas versões vai sempre estar usando esse da tela azul aqui, o Azul Central Componentes. Quem é mais das antigas, que já conhece o Azul mais de um ano aí, tinha a versão que era OpenDistro for Elasticsearch, e tinha Elastic Basic License. O que seria isso? Esse daqui aconteceu um fork da Elasticsearch. Então eles estavam se tornando uma empresa não mais de código aberto, open source, né? E começou a ser cobrado. Então foi feito um fork na época pela Amazon e acabou criando o OpenDistro, que ele usava o conceito de continuar o Azul totalmente 100% open source. Então, aí foi criada essa divisão. Então, só que Bruno, não é uma informação oficial, não tem um calendário para isso. Eu acredito que em um futuro aí essas duas versões aqui deixem de existir e ele fique só com o Azul Central Componente. Por que disso? Porque eu tenho visto que eles têm tentado se desvencilhar de todos os recursos que tinha. Por exemplo, aqui ele era feito tudo em Kibana. No Kibana, que é a parte de dash, essas coisas da parte gráfica, era tudo feito. Agora eles fizeram o próprio Azul Dashboard. Então, já para se desvencilhar também, antigamente o motor de banco de dados dele era o Elasticsearch. Eles foram lá e agora está usando o OpenSearch. Então eu acredito que num futuro breve, eu não sei se eles vão continuar mantendo 3 versões, porque são 3 vezes que eles têm que programar, são 3 versões que acontece bug, então é um aumento aí de recursos que tem que ser gasto para corrigir em todas as versões muito grande. Então eu acredito que no futuro venha só ter o Azul Central Componentes mesmo, justamente para eles só terem que dar um suporte e ter um time já dedicado só a ele, em vez de estar distribuindo toda a carga de trabalho entre 3 plataformas diferentes. Então, antes de você começar, você tem que ver qual que você utiliza,
qual desses 3 páginas inicial que você usa. Atualmente a gente usa o Azul Componente e é nele que eu vou demonstrar os outros. É só seguir também o tutorial, que ele é bem didático e você não vai se perder. Então, vamos para o Central Componente aqui. Se você tiver os outros, só ir usar aqui de acordo com a sua necessidade. Então, vamos lá. Depois dessa pequena introdução, vamos começar a fazer a atualização. Então, deixa eu ver se o meu terminal ainda está funcionando, normal. Então, quando você usa CentOS, Red Hat, algum outro tipo de distro que usa o YAM, você vai usar ele daqui. No nosso caso aqui, que eu prefiro sempre usar Ubuntu ou Debian, é esse daqui. Então, como a versão oficial do Azul, eles recomendam usar o Ubuntu e não o Debian, então eu recomendo quem vai fazer a instalação sempre opte pelo Ubuntu, que aí você já fica com a distro que eles recomendam. Então, vamos lá. Então, isso daqui é para instalar uns pacotes. Provavelmente você já tem esses pacotes instalados, mas na dúvida, dê o comando para ver. Aqui é uma parte importante, que é a chave. Então, tem hora que dá ele dá uns erros lá de key missing. É porque você fez a atualização do Azul sem adicionar uma nova chave. Então, nunca esqueça de adicionar a chave para evitar problemas. Então, ele adicionou, baixou aqui as novas chaves. Aí ele vai adicionar o repositório. Então, com esse comando aqui, ele vai adicionar o repositório. Depois de adicionar o repositório, ele pede para você atualizar. Então, um apt update. Terminando de fazer o apt update, ele vai pedir para você parar os serviços. Então, sempre quando você vai atualizar, faça os processos pararem de funcionar. Senão você atualiza com ele mexendo, aí vai dar corrompimento dos seus shards, aí pode perder dados, entre outros problemas que pode acontecer. Então, sempre tem que parar a aplicação para poder fazer isso. E aqui é uma parte que é o que eu tinha falado para vocês. Quando você dá só apt update, você não faz essa parte aqui da realocação dos shards. Então, quando ele cria uma lista nova, ele acaba não achando esses apontamentos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desativar isso daqui. Então, para fazer isso daqui, a gente tem que copiar esse comando. Não adianta só copiar e colar igual os outros, porque ele fala aqui, ó, que você tem que sobrepor as informações do IP do seu manager, do seu index, no caso aqui, né, com o usuário e a senha. Então, o que eu recomendo? Abra um Notepad, cole o comando, e aí a gente vai precisar de fazer as alterações. Então vamos editar. Então, aqui é o IP do seu Azul Index. Se você fez uma instalação ao ION, então vai ser o próprio IP da onde você acessa ele para você colocar aqui na configuração. Então, 9268. Agora, caso você não fez, você fez separado em cluster, aí onde seu dashboard tem um IP, o manager tem outro, o OpenSearch tem outro, aí você tem que colocar de acordo com os IPs que você tem na sua infraestrutura. Aqui no meu caso, o usuário vai ser o admin. E aqui vou pegar a senha. Então, coloquei a senha aqui. Então, copia o comando completo agora e vem aqui e executa o comando. Então, ele deu aqui, ó, acknowledge, true, foi, cluster, location, enable, primário. Maravilha, feito o primeiro. Então, aqui eu recomendo que essa parte aqui de usuário e senha, você deixe ele aqui em destaque, porque a gente vai usar bastante ele. Então, vamos lá. Voltando para a documentação. Agora ele quer que a gente faça fazer um flush na parte dos index. Então, copiar o comando.
eu até separar aqui para não confundir. Esse aqui. Aí é o que eu falei, você já copia isso daqui, que é a sua senha e usuário. Já substitui aqui, ó. É a mesma coisa também no IP. Copia. Executa. Pronto. Aqui ele acabou de fazer o que? O flush de todos os campos que tem lá no azul. Ele liberou, fez. Vamos para o próximo passo. Então agora ele vai fazer o que? Parar o indexer aqui. Deixa eu só limpar a tela. Aí o servidor, o index. E agora a gente vai atualizar nosso index. Eu esqueci de falar uma coisa bem útil. A gente está fazendo a atualização da versão 4.3.7 para hoje, no dia de hoje, no dia 15/1, a última versão do Azul é a 4.3.10. Porém, entre a versão 4.3.7 para 4.3.8, existe um bug no certificado do Azul. Não sei se vocês sabem, se vocês já passaram por isso, quando tentou atualizar para uma versão da 4.3.7 para 4.3.8, você não vai conseguir atualizar os agentes. Dá um erro, fala que não foi possível atualizar, que não atualiza, por causa do certificado que expirou. Ele tinha uma data e foi vencido no ano passado e acabou que parou de atualizar. Então, se você tiver interesse, se você está passando por essa dificuldade, deixa aí os seus comentários sobre isso, que se tiver bastante pessoas procurando como resolver isso, eu faço um vídeo passo a passo de como resolver o problema de certificados. Agora, se você já começou o seu Azul quando você fez a primeira instalação a partir da versão 4.3.8 em diante, você não vai passar por esse problema. Então vamos aqui, instalar. Então ele já está mostrando aqui. Ele está baixando aqui um arquivo de 357 megas. E agora ele vai sobrepor, tá vendo? A versão 4.3.10 sobre a 4.3.7. Enquanto ele está instalando, já vou copiar o comando aqui. O comando para reiniciar os serviços novamente. Terminou já de instalar. Executar novamente para subir os serviços do Azul. E agora novamente. Vamos fazer. Agora ele precisa verificar se o cluster, se foi feito upgrade, se vai dar algum tipo de erro. Então ele manda executar esse comando para verificar. Então, novamente. Copia aqui o usuário e senha. Eu aconselho, depois que você fizer a primeira vez a atualização, que você fazer esse bloco de notas, salva essas informações em algum lugar onde esteja seguro, para que você, no futuro upgrade, é difícil ele mudar muito a estrutura de upgrade. Mas já ocorreu de mudar, mudou bastante os comandos de algumas versões para trás para o que é hoje, mas geralmente eles, enquanto não tiver um grande upgrade, eles mantêm o mesmo linha de comando. Então, se te deixar salvo, você vai conseguir executar depois só copiando e colando os comandos aí. Então, ele verificou, aqui está o meu IP, verificou o node, tudo certo, então tudo funcionando. Agora ele vai fazer a realocação e habilitar os novos shards. Então foi o que eu falei, depois que você faz, se você não faz esse processo aqui, ele acaba que o banco de dados não é atualizado com as novas funcionalidades. Aí você pode acontecer. Caso não tenha nenhuma novidade, sem problema nenhum, dando apt, update, upgrade vai dar tudo certo. Mas caso não, precisa fazer isso.
Desde já eu peço aí para quem não é inscrito no canal se inscreva, aqueles que assistem, acompanham o canal aí, já vai deixando seu like, já deixa seu comentário, compartilha aí nas suas redes sociais, manda nos grupos aí de WhatsApp, Telegram, ajuda o canal aí, não deixa de postar aí esse conteúdo para que novas pessoas venham conhecer o canal e o canal venha crescer. Toda a ajuda de vocês é muito importante para mim. Então vamos executar. Ele fez novamente. Deu certo, true. Allocation, habilitou tudo, sem problema algum. Vamos para o próximo. Checar o status agora de como que tá, se tá tudo ok. E eu fiz a minha instalação aqui, eu não fiz baseado no script, eu fiz passo a passo. Então, por estar com passo a passo, foi criado certificados por IPs. No caso, que eu acabei de lembrar, se você fez a instalação pelo script automático ou por baixando o OVA e já executando ele, aqui provavelmente vai ser localhost, tá? Vocês vão usar localhost em vez de estar colocando o IP. Então, se você teve algum erro, alguma coisa, pode ser por isso. Espera aí que deu errado. Vamos ver o erro que deu. Eu devo ter copiado alguma coisa errada. Ah, foi aqui, ó. Caiu um... Vou voltar aqui. Na hora de substituir aqui, entrou um... Eu não apaguei direito. Executou agora certo. Tudo ok. Agora é hora de a gente atualizar o nosso Azure Server, o Azure Manager. Então ele vai baixar, vai sobrescrever a versão 4.3.7, igual ele fez da outra vez. Vamos vendo qual que é o próximo. Aí ele fala uma coisa importante aqui. O que acontece também? Quando você faz o upgrade, ele mantém o seu arquivo OSSEC original. Então o que acontece? Quando você muda de versão, tem vez ele ganha novas funcionalidades. Por exemplo, aqui, ele, se eu não me engano, nessa versão 4.3.7, não tinha um Red Hat 8, se eu não me engano. Aí já tem, não tinha um Ubuntu 22.04, agora tem. Então, se vocês quiserem aí, deixa nos comentários aí que eu compartilho aí o OSSEC da última versão, que é essa 4.3.10 original, sem nenhum tipo de alteração. Se vocês tiverem interesse, eu coloco aí, escreve nos comentários que eu compartilho com vocês aí, para caso haja necessidade, você faça uma comparação do que tem no seu sistema e adicione esses campos novos. Você pega um Notepad++ lá e compara os arquivos e já consegue ver o que mudou. Então, vamos ver se já terminou de instalar. Terminou. Limpar a tela aqui. Então, ele fala disso, para verificar que o arquivo sec, que é o arquivo de config, só para eu mostrar aqui para vocês onde ele está. E o que eu falei é isso daqui, por exemplo, na hora de fazer o scan de vulnerabilidade, aqui é as versões. Aí tem que ver se você tem os últimos que foram adicionados. Igual aqui, ó, Red Hat 9. Eu falei 8, mas é o 9. Então, o meu aqui já está com essas configurações, mas são coisas assim que mudou, que agregou. E ele fala que você tem que comparar, porque pode ser que você não adicione e você não tem as novas funcionalidades. E agora aqui é uma parte muito importante, que é os modos do Falebit.
Então, quando você faz isso aqui, ele baixa todos os arquivos, tá vendo? De configuração e ele sobrepõe as configurações anteriores. Então, se aqui teve novas inserções de funcionalidades, novos módulos, é agora que ele vai funcionar. Se você não faz isso, acaba que se perde os módulos. E agora também dos alertas, a mesma coisa. Adicionou. E agora é só reiniciar. Iniciar o Filebit. E aqui ele fala, caso você use cluster, para você fazer, você tem que fazer esse comando em todos os outros nós que fazem parte. Agora, se você faz uma instalação all-in-one, que é o single node aqui installation, ele fala que você pode omitir esse passo. Mas se não, era catar isso daqui e executar. E isso nos outros, mas no meu caso aqui, como não tenho outros nó, eu não preciso fazer isso. Se você tem que fazer. Agora vamos instalar também o Azul Dashboard, sobrepor aí a versão. E depois inicializar. Uma coisa que eu aconselho antes de você fazer um upgrade, uma atualização, se você tem um ambiente virtualizado, faz um snapshot, faz um backup da VMware, porque se der erro, alguma coisa que você não souber como resolver, você ainda tem como voltar para o que era antes. Então, aconselho bastante sempre antes de atualizar. Existem também funcionalidades que quando você faz, você corrige alguns bugs, mas tem vezes a versão não foi muito bem testada, traz novos bugs, então toma cuidado na hora de fazer a atualização. Tenha sempre um ambiente do seu CIEM que é o de produção e um de desenvolvimento, onde você faz teste, testa tudo primeiro no desenvolvimento, depois passa pro principal, igual esse bug que eu comentei aí do certificado. Muita gente ficou com o seu ambiente inoperante um bom tempo até eles descobrir que era problema de certificado, como corrigir. Então toma cuidado quando você vai fazer a atualização. Então já foi atualizado. E uma coisa muito importante que ele fala que muitas pessoas não fazem. Ele pede sempre que depois que você atualiza que você limpe o cache do seu navegador. Então, no caso aqui, dá um Ctrl Shift Del aqui, que eu estou usando o Chrome, e manda remover todo o histórico aqui. Por quê? Porque ele tem várias funcionalidades que foi adicionado, e se tiver cache pode conflitar. Quando você não limpa o cache, tem vezes ele até aparece, você está com uma versão antiga do seu o azul, por favor limpe o cache para que funcione corretamente, não conflite. Então aqui está atualizado. Deixa eu só logar aqui. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Então, perfeito. Consegui atualizar. E aí o próximo passo que temos a fazer é atualizar os agentes. Então aqui você faz algum desses e depois tem a atualização dos agentes. Já existe um vídeo no canal e nas aulas anteriores, se não me engano, aula 4, 5 por aí, que mostra como você atualizar os agentes. Existe também um modo de você atualizar os agentes em vez de fazer um por API. Se vocês tiverem interesse com um API, você consegue disparar um comando e ele manda atualizar todo o banco de agentes que você tem aí no seu parque de máquinas, tudo automático. Então, se vocês quiserem também, deixe nos comentários que eu mostro como fazer esse tipo de atualização de uma maneira muito mais rápida e eficiente. E lembrando que essa versão minha aqui vai ter o bug, então não vai dar para atualizar, tem que fazer o procedimento. Se você quiser também aprender sobre isso, deixe nos comentários aí. Então, o azul agora já está funcionando. Ele continua funcionando normalmente com os agentes que já estavam instalados. Ele não para de funcionar, tá? Quando você faz uma atualização, a anterior vai ser compatível com a nova, a não ser
que você migre de uma versão muito antiga, de quando você sai da versão 3 para 4, aí mudou muita coisa, mas quando são alguns níveis só de versão, então você vai conseguir utilizar normalmente. Existe uma matriz de compatibilidade do agente quando... Quer ver? Compatibilidade do azul, que ele fala quando você atualiza. Então, por exemplo, se você está aqui no Azul Manager, ele já fala. Se você está com a versão 4.3.10 e se o agente vier ainda na 4.2.7, ele é compatível, tá vendo? Então você consegue fazer a utilização. Mas se tiver já na 4.2.6 já não vai funcionar. Então, até isso você tem essa matriz aqui de compatibilidade para você poder dar uma olhada qual que são compatíveis. Então, se tiver com uma versão muito defasada, pode dar problema. Então, mas eu acho difícil até uma pessoa ter uma versão mais antiga do que isso, porque essa versão aqui já não é nem mais esse Central Components, era uma bem antigona mesmo, que já era totalmente diferente. Então, espero que tenha curtido. Não deixe aí de deixar seus comentários, curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. E eu só tenho a agradecer a ajuda de todos aí. E até a próxima.